o Ministério do Trabalho e Emprego informou que trabalhadores fizeram mais de 40 milhões de simulações de pedidos de empréstimo consignado ao setor privado com o FGTS como garantia, de sexta-feira até às 18 horas deste domingo. Foram apresentadas neste período 4.501.280 propostas e 11.032 contratos foram fechados por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, que tem registrado 12 vezes mais acesso do que o normal. E eu já chamo o Wilson Lima de Brasília para conversar sobre o que esses números simbolizam, meu caro Wilson. Boa tarde. Boa tarde para você, Inácio. Boa tarde para você que nos acompanha aqui em O Antagonista e também pelo canal BMC News. Simboliza uma tentativa populista do governo Lula de tentar recuperar a popularidade. Mas essa investida populista eu quero contar com calma no quadro Bastidores do Meio-Dia. Por favor, vamos soltar a vinheta. Para quem não entendeu direito por que o governo federal resolveu lançar um programa desse vulto nesse momento, eu explico. A questão aqui é muito simples. O presidente Lula quer voto, e quer voto para ontem. Só que tem um detalhe aqui interessante sobre essa questão do programa de crédito lançado na semana passada, é que ele foi feito de uma forma tão atabalhoada que alguns detalhes do programa estavam aí sem... alguns integrantes do governo não sabiam muito bem como é que o governo poderia explorar, né, a questão da concessão de crédito até sexta-feira da semana passada, porque não havia nem regulamentação da norma que foi editada na medida provisória do governo Lula. E a esperança do Palácio do Planalto é que esse programa possa ajudar o trabalhador não somente a injetar um pouco mais de dinheiro na economia, como possa também fazer a economia ter um pouco mais de pujança nesse momento. Só que tem um detalhe aí que eu conto para vocês no meio-dia. Tem uma ala ali ligada ao Fernando Haddad que ficou bem incomodada com essa concessão desse benefício. Por quê? Porque eles acreditam que no momento em que a economia não vai bem e no momento em que você faz um estímulo com o dinheiro do próprio trabalhador via FGTS, você pode criar um efeito inflacionário. E aí há, de fato, um temor ali de algumas pessoas ligadas a Fernando Haddad de que esse programa, né, de concessão de crédito encabeçado pelo governo federal possa, na verdade, ser um tiro no pé. Por quê? Porque se você concede crédito na economia, se você endivida esse trabalhador, você pode gerar dois efeitos negativos. A inflação pode voltar, porque você pode criar uma oferta maior e, basicamente, a regra da economia é essa, né? Quando você tem uma oferta maior, a tendência é que os preços, né, se elevem e, ao mesmo tempo, o trabalhador pode ficar sem renda no futuro para poder pagar o empréstimo que ele contraiu hoje. E também tem gente falando no governo que, ao utilizar o FGTS como uma garantia para esses empréstimos, o próprio governo federal pode ficar sem caixa para conseguir dar seguimento a alguns projetos que são financiados com o FGTS, como, por exemplo, os programas Minha Casa e Minha Vida. Então, vejam aí que esse programa de concessão de crédito do trabalhador, ele pode ter, de fato, alguns efeitos colaterais bem danosos para o próprio governo Lula. Mas, como eu falei no início, Inácio e Rodolfo, virou modo desespero. O governo Lula tenta, de todas as maneiras, criar uma onda positiva. Só que, nesse caso específico, com essa onda positiva, na verdade, pode vir uma tsunami de notícias ruins. Pois é, essa onda positiva pode gerar uma onda inflacionária. E é justamente para isso que eu convido o Vandique Silveira ainda não, Rodolfo Borges. Vamos falar com o Rodolfo para ver o que ele acha dessa situação, onde mais uma vez o governo puxa com uma mão e empurra com a outra dentro dele mesmo. Eles querem popularidade, mas não querem inflação, mas vão gerar inflação que tira a popularidade. É um pouco conflituosa essa situação, não? Boa tarde a todos. Acho que a figura é essa mesmo, Inácio. Dá com uma mão e tira com a outra. Só que a mão com que o governo tira é invisível. É a inflação.
E aí, queria até chamar a atenção, a gente tem até uma imagem que a Gleisi Hoffmann, que é agora ministra das Relações Institucionais do governo Lula, fez uma propaganda desse crédito aí nas redes sociais dela. Ela falou para as pessoas pegarem o empréstimo do Lula. É o empréstimo do Lula, não é o empréstimo do trabalhador, não é FGTS. É claro que ela explica tudo isso nesse vídeo, mas ela pôs a marca, o carimbo pessoal do Lula nesse benefício. E aí vamos botar um benefício entre aspas, porque de fato é com o dinheiro do próprio trabalhador que é a garantia para a tomada desse empréstimo. A gente viu aí que tem uma popularidade nisso aí, várias simulações foram feitas, já as pessoas estão interessadas em ter um crédito mais barato. Agora, isso tem uma consequência para a economia brasileira que o governo Lula alega estar combatendo. Então, assim, o governo Lula está preocupado com a inflação. Agora, esse é um tipo de medida que tende a pressionar a inflação para cima. Então, assim, é um discurso do governo contra a inflação, mas as medidas práticas são no caminho contrário. E agora sim, eu convido o Vandyck Silveira para integrar aqui o debate, falando sobre essa roda inflacionária que o governo quer. Ele quer popularidade, e aí ele consegue empréstimos. Já tivemos mais de 40 milhões de simulações de empréstimos com base no FGTS, e com isso vai gerar mais inflação, que é justamente impopular. Como é que fecha essa conta, Vandyck Silveira? Boa tarde. Boa tarde, José Inácio, a todos que nos assistem. A questão é o improviso, né? Como não tem nenhum plano, o governo não tem plano nem de governo, nem de Estado, faz a coisa no improviso sempre, né? A inflação não era aquilo que tinha sido contratado na cabeça do Lula, porque na primeira vez que ele foi presidente, demorou os 2 mandatos, mais um inteiro da Dilma para a coisa explodir. Só que as coisas estão mais rápidas pelo seguinte: o ambiente internacional é completamente diferente. Não tem os bônus do Plano Real e também não tem um boom de commodities da China. Então a situação é muito mais complicada para uma política fiscal populista. Então o que acontece? Todas as atividades que o governo tem, pé de meia, agora aumento da banda 3, do Minha Casa Minha Vida, para salários até R$12 mil, o empréstimo do Lula, que não tem nada do Lula, porque é do dinheiro do próprio trabalhador, quer dizer, tem o Vale Gás, tem tudo isso apenas coloca mais dinheiro na economia e aumenta mais a inflação e não tem para onde correr. O que precisa acontecer, e o governo não se atentou a isso ainda, é que para impactar a inflação para baixo, precisa haver um recolhimento dessa liquidez do mercado, que é tirar dinheiro do mercado ao invés de adicionar mais dinheiro no mercado. Então fica aquela história de benzer com uma mão e maldizer com a outra, né? A gente tem o governo distribuindo dinheiro, só que tem que correr atrás, porque mês que vem, Bolsa Família, o Vale Gás, o pé de meia, seja lá o que for que está sendo distribuído na hora, não tem o mesmo valor que tinha há um mês atrás, um ano atrás, etc. Então o governo não entendeu como é que joga esse jogo e vive nesse improviso. Aí temos a imagem do apertou o orçamento, o juro tá alto, pega o empréstimo do Lula. Eu já estou pensando, inclusive, nas implicações jurídicas de você colocar algo como sendo personalista, dizendo que é uma estrutura de governo do FGTS. Certamente a oposição vai se refastelar com a possibilidade de acionar a justiça por conta disso, né, Vandyck? Isso é crime, não tem outra maneira. Isso é crime eleitoral. E o Lula não pode se apoderar. É como se o Bolsonaro falasse que o empréstimo, não, o Bolsa Brasil fosse o Bolsa Bolsonaro durante o período da pandemia. Não funciona. Ou é um projeto de Estado, ou na próxima vez que tiver qualquer tipo de mudança nas eleições, esse tipo de produto acaba sofrendo uma mudança e se transforma em algo personalístico. Quer dizer, o Brasil é muito primitivo, né? E o PT é o que existe mais primitivo na economia. São as baratas do mundo político. Se explodiu a bomba atômica, só fica o PT e suas excrescências por aqui, né? Infelizmente, é isso que a gente tem para hoje. A gente vê esse populismo desvairado, mas assim, sem vergonha, e eu espero que a população esteja mais preparada para entender que não é empréstimo do Lula, sim um empréstimo que é feito através do FGTS.